quando eu fui chegando na idade que a gente é muito jovem, né? Quando a gente escolhe por uma faculdade que teoricamente é o que vai guiar a tua carreira, eu escolhi faculdade de Direito, por não saber exatamente o que eu queria fazer. E aí, de Direito eu não fiz nada, né? Eu fiz errado. Gastava todo o meu salário para pagar ali a mensalidade da faculdade por um negócio que eu estava tendo faculdade de escolha e eu estava escolhendo por um negócio que não me dava prazer. E aí, no segundo ano, cheguei à conclusão que valia mais a pena trancar e correr atrás disso. E aí tinha um tio meu que era muito envolvido na indústria de uma forma geral, que até faleceu agora mês passado. E o meu tio, o Carlos Eduardo, falou para mim, vai conhecer a escola do Senai de mecânica deles, que eu acho que você vai gostar. O trabalho que eles fazem na escola é muito sério e tal. E aí eu fui conhecer a escola do Ipiranga, da escola Conde José Vicente de Azevedo, ali no Ipiranga. Fiquei maluco, porque aí eu entrei numa faculdade que só tinha carro. E que as matérias não era teologia... Todas eram legais. Não era introdução ao direito civil, aquelas matérias, era coisa de carro. E aí eu prestei o vestibulinho, porque é um curso técnico, né, de 2 anos, passei e nunca fui tão bem na minha vida. Legal. E aí foi legal, porque eu sempre fui o aluno que passava raspando, que bombou de ano quando moleque e tal, e de repente eu estava num ambiente que eu tinha um baita de um prazer de sair do meu trabalho, de ir para lá e pirar naquelas coisas. Foi o melhor TCC na época. No terceiro semestre o Senai me contratou para ser instrutor, então eu era aluno e era instrutor de treinamento deles já, do tanto que eu gostava. E aí eles colocaram para eu estagiar dentro da fábrica da Volkswagen, na Anchieta, porque tinha um módulo do Senai lá. Putz, fui estagiar lá na ala 14, lá da fábrica da Volkswagen. E ali também era outra coisa que eu pirava. Imagina, um moleque que sempre sonhou em trabalhar com carro, de repente está numa fábrica de carro. Sim. Que eu saía da sala de treinamento, subia uma escada, eu estava no fim na montagem final de uma linha de produção, sabe? E a galera, por exemplo, uma galera de uma montadora como a Volkswagen ali, a galera que tá lá gosta de carro? De uma maneira geral, não. Ou é uma galera mais corporativa? De uma maneira geral, não. Principalmente nos cargos executivos, são executivos, de uma maneira geral. Eu tinha uma dificuldade bem grande lá dentro de conversar sobre carro. De bater papo, assim, sabe, com um cara entusiasta. Na época eu já tinha Gol GTS, já tinha meu Voyagezinho aspirado, tal. E eu tinha muita dificuldade. Fiz bons amigos, amizades que eu carrego até hoje, mas eu acho que dá para contar numa mão, de fato, assim, a quantidade de pessoas que gostam. E talvez essa tenha sido a minha maior dificuldade dentro da indústria automobilística, que eu trabalhei por 10 anos, eu trabalhei na Volkswagen quase 6 anos, depois eu fui para a Jaguar Land Rover e por último na Subaru. E eu acho que uma das grandes dificuldades que eu tive foi justamente crescendo profissionalmente. E ao mesmo tempo que eu crescia profissionalmente, eu me distanciava do carro e eu tinha cada vez mais dificuldade para falar. Eu lembro uma vez que um cara que era o responsável pela área de produto lá do Golf, que ele me liga numa sexta-feira, às 6 horas da tarde, e fala, Thiago, a gente está tentando aprovar o GTI MK6 aqui para o Brasil. Você consegue descer para ajudar a gente a argumentar o carro? E aí na hora, eu falei, você dá um mixed feelings, né? Aquele sentimento misto de, pô, que legal o cara me chamar para isso, mas fala, pô, o cara que é responsável por Golf não sabe justificar a importância de um GTI no Brasil, né? Sim. Então, assim, foi uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade e foi o ponto que eu cheguei num extremo que eu trabalhava numa marca fantástica. Você já teve carros da Subaru, você também, né? É um carro encantador, a máquina é encantadora, os clientes são encantadores, a história da marca é muito legal. E ali, eu descobri que eu precisava mudar de vida. Eu cheguei num nível de estresse tão grande, mais ou menos, acho, como você passou quando você era de mercado financeiro, né? Aquela coisa que eu estava tão estressado, da vista tremer, falta de ar, tal, que eu cheguei em casa, conversei com a Thaís, minha esposa, eu falei, eu acho que qualquer coisa que eu tiver na minha vida vai ser melhor do que o que eu vivo no meu dia a dia. Porque eu estou cuidando do marketing de uma marca animal, eu tenho um Subaru WRX de frota, como eu sempre sonhei, na garagem, e eu não estou feliz. E aí eu decidi pedir demissão. E aí é difícil a galera conseguir balancear isso, né? Porque eles acham que pelo fato de você estar trabalhando numa montadora, você ter acesso a essas coisas, eles falam, sua vida está perfeita, né? Mas eles não conseguem entender o background do que está acontecendo ali na sua vida, né? O dia a dia é muito diferente. Né? Exatamente. É igual o cara que olha o trabalho que a gente faz e acha que a gente só fica andando de Lamborghini o dia inteiro, né? Que a gente ganha os carros, ganha tudo, né? Tipo assim... de vez em quando a gente anda de Quid também, como são os dias mais difíceis, né, cara? Mas não, até acho interessante quando eu falo, a empresa te deu. A empresa não me deu nada, né? Não? Não existe
existe essa coisa, não tem nada de graça no nosso trabalho. E naquela época eu comecei a ver isso, assim, e a minha vontade não era, de fato, quando eu olhava os próximos passos da carreira que eu estava dentro da indústria, o dia a dia, as atividades e tal, eu cheguei à conclusão, falei, não é isso que eu quero. Respeito muito o trabalho que eles fazem, trabalhei com pessoas extremamente competentes, capazes. Aprendi muito, assim, eu acho que dentro da indústria, e principalmente dentro da Volkswagen, assim, que é uma empresa gigante. Você imagina, você entrar numa reunião para falar de salão do automóvel, tem 50 pessoas na mesa. Sim. Como é que você coordena uma reunião? Como é que você faz umas coisas acontecerem?